O nosso trabalho é sobre apicultura brasileira, inovação e propriedade industrial. O objetivo do trabalho é identificar o nível de prioridade dado pelas associações brasileiras de apicultores para a questão da inovação e propriedade industrial. A metodologia usada é a qualitativa, na forma de entrevistas semi-estruturadas. No total, foram feitas 75 entrevistas. A apicultura, que é a criação racional de abelhas, possui grande potencial de gerar impactos econômicos, sociais e ecológicos, devido principalmente aos pequenos produtores, favorecendo assim a agricultura familiar. Cerca de 70% das plantas consumidas por humanos dependem da polinização. 85 das 141 plantas cultivadas no Brasil para alimentação humana, produção animal, biodiesel e fibras dependem da polinização. O valor econômico da polinização é cerca de 9,5% da produção agrícola. Devido à mudança no mercado, os consumidores ficaram mais conscientes, pedindo por mais produtos com qualidade, sabor, cor, segurança nutricional, identificação de origem e associação com a natureza. Devido a isso, tiveram que ser feitos processos técnicos para atender às novas demandas e os países em desenvolvimento ficam em desvantagem devido ao seu atraso tecnológico. A propriedade industrial passa a ser o meio de promover a inovação na indústria. A China é a maior produtora de mel do mundo, com 29,2% da produção mundial. A Turquia ficou em segundo, com 6,2%. E o Brasil ocupou a 11ª posição. O Brasil, em 2017, produziu 41,6 mil toneladas de mel. Em 2017, as exportações brasileiras cresceram 31,8% em relação a 2016, totalizando 121,3 milhões de dólares. Em 2018, totalizaram 95,4 milhões de dólares, ocupando a 9ª posição no ranking de exportações de mel. Desenvolvimento do setor apícola brasileiro. A partir de aprimoramento técnicos e parceria com entidades públicas e privadas, cooperativas e associações, entidades que deram assistência técnica, facilitação, acesso ao crédito e formação de apicultores, além da emissão de certificados de qualidade. Fortalecimento da apicultura como atividade econômica a partir da propriedade industrial, que leva a marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica e segredo de negócio e repressão à concorrência desleal. Isso leva a mercados diferenciados e para o INPE, sua missão é estimular a inovação e a competitividade de serviço do desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. A inovação é um fator-chave para a sustentabilidade, empreendedorismo que equilibra atividades benéficas para si mesmo, aos outros e à natureza, fatores que gerem lucro e contribuam para a sustentabilidade, pois aumenta a qualidade do produto e o torna mais atrativo para os consumidores, e devido à instabilidade do setor é necessário necessário certo nível de associação entre os produtores. Essas associações são formadas por pequenas propriedades familiares e elas servem para compartilhar informações, convívio social e também para compartilhar poder político. O problema ambiental. Pressões ambientais causadas por dinâmica populacional, crescimento econômico e mudanças tecnológicas. Existem 3 modos de vetar essas causas, que seria a diminuição populacional, o que seria antiético, a diminuição da atividade econômica, que aumentaria a pobreza, e o desenvolvimento tecnológico, que seria o meio mais viável para solucionar esse problema ambiental. As políticas públicas devem ser politicamente aceitáveis, administrativamente viáveis e tecnicamente sólidas. Normalmente, cumprem apenas um dos critérios: legislação que divide a responsabilidade entre União, Estados e municípios. Políticas ambientais passam por uma cadeia de agentes públicos. Uh, normalmente, uh, Normalmente não cumprem os 3 critérios, pois uh, mistura de interesses, né? E as políticas públicas recentes. As políticas públicas recentes, principalmente a de financiamento às atividades rurais, criam novos atores sociais, principalmente a figura do agricultor familiar profissionalizado. Em 2016, saiu um estudo do DIEESE que dizia que a população de abelhas no mundo está diminuindo por causa do uso de agrotóxicos.
perda de habitats causado pelo aumento da fronteira agrícola, ataque de patógenos e parasitas e mudanças climáticas. E junto com esse estudo, ele publica 10 diretrizes para ajudar os governantes na hora de criar políticas para tentar resolver esse problema. As 10 diretrizes são: aprimorar os padrões regulatórios de pesticidas, promover o manejo integrado de pragas, incluir efeitos indiretos subletais na avaliação de riscos de culturas geneticamente modificadas, regular o movimento dos polinizadores manejados entre os países, desenvolver incentivos como seguros para incentivar os agricultores a usar serviços ecossistêmicos, como polinização em vez de agroquímicos, reconhecer a polinização como insumo agrícola no serviço de extensão, apoiar sistemas agrícolas diversificados, conservar e restaurar os habitats de polinizadores nas paisagens agrícolas e urbanas, desenvolver o monitoramento de polinizadores a longo prazo, financiar pesquisas participativas para intensificar o uso de práticas de agricultura orgânica, diversificadas e ecologicamente corretas. Existe uma relação entre animais polinizadores e a produção de alimentos. E na última década tivemos um aumento dos estudos nessa área, e com isso podemos tomar decisões melhores em relação ao manejo de plantas e a conservação das espécies polinizadoras. Conseguimos também estimar um valor para a polinização, que no Brasil chegou a 43 bilhões de reais em 2018. Como foi dito antes, a pesquisa foi realizada durante o 22º Congresso Brasileiro de Apicultura e contou com 35 entrevistados que foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo se refere ao apicultor filiado à Associação de Apicultores, com 15 dos 35. O segundo grupo se refere a presidente e ou gestor de associação, com 13 dos 35. O terceiro grupo se refere a pesquisador, professor ou estudante, com 5 dos 35. E o quarto grupo se refere a outros, com apenas 2 pessoas. O objetivo era de identificar o grau de propriedade dado para a questão da propriedade industrial. É importante destacar que todos os entrevistados concordaram que o mercado estava passando por mudanças, principalmente nas preferências dos consumidores e nos avanços tecnológicos. Na categoria 1, que é de apicultor filiado, apenas 3 dos 15 possuem algum tipo de propriedade industrial registrado. E a propriedade industrial é vista apenas como um registro de marca de patentes. Ela não é vista como um meio de ganhar competitividade e gerar valor. Vemos que os entrevistados responderam que marca, patente e indicação geográfica têm uma prioridade alta, e o resto nenhuma ou não soube informar. Na categoria 2, que é de presidente ou gestor de associação, nenhuma associação possui registro de propriedade industrial, mas ela já é vista como um meio de ganhar competitividade, apesar de haver um desconhecimento em relação à legislação desse assunto. As respostas foram semelhantes às da categoria 1, mas aqui ninguém respondeu que não soube informar. Na categoria 3, já podemos perceber o padrão de resposta, visto que marca, patente e indicação geográfica estão sempre marcados como prioridade alta, mas nessa categoria as outras foram marcadas como baixa ao invés de nenhuma. Já na categoria 4, que era composta de um técnico de Sobrase e um apicultor não associado, o técnico respondeu igual à categoria 3. Mas o apicultor não associado respondeu diferente de todos, dando uma prioridade baixa para marca e indicação geográfica, e não soube informar para os outros. Foi possível perceber que a maioria das associações não possui nenhum registro de propriedade industrial, e que marca, patente e indicação geográfica são os itens de prioridade mais alta. E eles são reconhecidos como instrumentos que promovem a inovação. A propriedade industrial em geral é vista como uma estratégia para ganhar competitividade, mas só se os apicultores estiverem organizados em associações, e as respostas do apicultor não associado nos mostram isso. Se percebeu também um desconhecimento em relação ao assunto, principalmente em relação à legislação. Com essa pesquisa foi concluído que a propriedade industrial é um tema que atrai interesse, mas ainda é relativamente desconhecido. Foi visto também que as inovações dentro das associações ocorrem de forma não linear e com a participação de muitos agentes, como empresas, universidades, institutos e pesquisas.
E, por último, políticas públicas voltadas para orientação e suporte legal e financeiro são imprescindíveis para a governança e a implementação de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que podem levar à inovação e propriedade industrial para as associações. Para concluir, então, o desenvolvimento sustentável requer ações e mudanças nos governos, na indústria e na sociedade. Os apicultores consideram que o desenvolvimento sustentável pode influenciar o bem-estar do meio ambiente e facilita a diferenciação de seus produtos. Existe uma preocupação por parte dos apicultores em relação à questão ambiental e às políticas em relação a isso. E para concluir, a apicultura é caracterizada por pequenos produtores, e por ser um mercado muito instável, é mais vantajoso atuar sempre em associações.